Aê, boa noite então, amigos internautas aqui do programa Tocando Oculto. Boa noite, Lala. Boa noite, David Duarte, nosso querido filmmaker aqui do Tocando Oculto. Valeu, gente. Obrigado por estar conosco aí. Obrigado a todos que estão chegando aí. A Lala já esteve com a gente aqui na Conexão Tocando Oculto, feito exatamente pelo nosso querido David, que deu um show de conhecimento naquela primeira vez e onde tudo começou. E assim que ela me revelou hoje, né, Lala? Seja bem-vinda, minha querida. Muito obrigada. Então, boa noite a todos, boa noite, Fred, muito obrigado pelo convite, boa noite, David. E realmente eu comecei nas redes sociais. A primeira vinheta que eu fiz foi com o David para o Tocando Oculto, né? Então, vou estar aqui com você hoje. E com vocês, com o David também. David, então, eu só quero te agradecer porque você está sempre conosco, prestando aquela atenção especial que sempre você pode fazer. E como você, na verdade, já falou, né? Você viciou todo mundo aqui com a internet, então você acabou sendo o grande top aqui do meio dos videomakers aqui da área ufológica. Então, eu só posso te parabenizar pelo belíssimo trabalho que você vem fazendo com todo mundo, com a sua dedicação, com a sua mão de obra. E eu acho que é muito importante que agora esse contexto que a gente vem trazendo com a Lala e com você, que o pessoal conheça, porque a Lala tem um site muito bacana que eu já vou disponibilizar para o pessoal aqui, que ainda não conhece. Este é o site da Lala Barreto, pessoal, olha. E aí eu quero que vocês, depois, se puderem, se conectem, porque vai valer a pena para vocês aí se envolverem mais no que ela tem a oferecer, tem a colocar como contextos, estudos, pesquisas. Interessante. A gente começou a conversar aqui em off e a gente programou então o primeiro papo aqui com a Lala sobre colares, a perspectiva das pesquisas ufológicas, né? Que estão, inclusive, no site dela também. Quem quiser depois conhecer um pouco mais, está por lá a matéria que ela preparou. Mas esse é o tema que a gente vai começar. Colares, hoje, perspectivas de pesquisa ufológica com a liberação dos documentos oficiais. É isso, né, Lala? É isso. Bom, isso foi um artigo que eu escrevi quando eu estive em Colares, em 2016, né? E, bom, eu escrevi esse artigo porque ir a Colares é sempre uma coisa extremamente impressionante e enriquecedora para um pesquisador, né? E, então, eu escrevi esse artigo, né, para o que significa nós termos esses documentos à nossa disposição. Primeiramente, é uma coisa totalmente inédita no mundo, né? Você ter documentos oficiais falando de uma casuística ufológica que é única no mundo, né? Então, o nosso interesse era saber o que muda para nós isso, né? Bom, muda porque nós temos, não podemos dizer que sejam provas, mas são muito grandes evidências, né, que esses documentos trazem, né? E são diversos tipos de documentos. São depoimentos, são croquis, são desenhos de todo tipo de aparelho. Então, tem toda uma pesquisa racional, né, do que aconteceu em Colares. Então, esse artigo fala isso, fala da perspectiva de Colares hoje, né, porque os eventos continuam em Colares. Eles continuam a acontecer de maneira diferente, mas eles continuam. Então, isso é um tema realmente muito interessante. Ares voltou um pouco a essas redes sociais na medida em que, sei lá, nas últimas semanas, várias pessoas começaram a falar da Operação Prato. No canal do Edneu, nós fizemos com mais ufólogos, colocamos a Operação Prato. Cada um falou de um estado do Brasil, né? Depois o relato flutuante já está fazendo a biografia UFO de dois grandes pesquisadores
da Operação Prato, que é o Carlos Mendes e o Daniel Rebisso. Então, tem muita coisa voltando a se falar da Operação Prato, porque nós estamos em nova era, né, do nosso lugar no cosmos, né? Mas isso nós vamos falar mais. Olha, o Fred, acho que deu uma falha. Ah, sim, mas eu acho que deu uma falha no som. Agora, acho que... Tá me ouvindo? Bom, me permite fazer a apresentação da Lala como a minha amiga e... Bom, gente, eu sou suspeito de falar da Lala. Nós somos... nós já tivemos aventuras juntos, né? Já participamos em eventos juntos na Serra da Beleza, né? No Foco, onde os ETs transitam por lá. Então, assim, a Lala, para você que está chegando agora, né, para as pessoas que estão chegando agora, a Tereza, as pessoas que estão chegando, as pessoas que vão acompanhar a Roberta Luz, obrigado vocês aí que são conectados conosco, e as pessoas que vão vir, olha, nós temos hoje o privilégio de ter uma ufóloga, né, pesquisadora, ela é escritora também, o que mais que ela lá é? Ela é historiadora, formada pela a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é psicanalista, tá? Doutora em antropologia e psicanálise pela Universidade de Paris, 7, né? Também bacharelou História pelo Instituto de Filosofia e Ciências, né? Eu acho que foi pela UFRJ também. Isso. Bom, esse é o histórico da Lala, para a gente ter uma ideia do que nós vamos acompanhar aqui. Eu acho que ela, pelo tempo, né, a gente tomara que ela coloca um pouco de tudo. Só o caso Ilha de João Donato é incrível. Vocês que estão chegando agora, a Lala não me pagou nada para falar isso, né, Lala? Mas, gente, eu conheço a dedicação da Lala, a Ilha de João Donato. Vocês vão ficar abismados com esse fato. Bom, a Ilha de Colares também, que a Lala teve lá, acho que foi junto com o Vitório Pereira, né, em 2016, 2017. Então, assim, a Lala tem muito para nos compartilhar e eu me sinto honrado de estar aqui do lado de uma pessoa tão incrível quanto a Lala. Muito legal, é isso aí. Bom, David, obrigado por você ter aceitado o convite, já que vocês têm tantas histórias juntos. Eu acho que por isso que eu também te fiz esse convite, porque uma coisa somando a outra, vocês têm bastidores que de repente valem muito mais que uma live. Geralmente é isso que acontece, né? Tem tantos bastidores que valem mais do que o vídeo gravado, né? A exposição na mídia, que isso realmente nem é dito, né? Nem é colocado, né? E a Lala, eu queria saber dela como é que ela começou a gostar, de se envolver com essa questão extraterrestre, como é que ela se envolveu com essa questão? Porque você veio de uma formação tão diferente, né, Lala? Como é que você se envolveu com esse contexto todo ufológico aí? Olha só, eu sempre me interessei sobre isso desde muito pequena, muito criança, porque eu também tinha um pai maravilhoso, que era um filósofo, e ele realmente nos mostrava o céu, conversava sobre essas questões todas, né, da nossa, se existem outras pessoas como nós fora da Terra. Então isso sempre foi uma coisa para mim até natural, né, porque meu pai era um grande professor e uma pessoa muito respeitada, né. Então eu recebi, né, esse interesse de maneira bastante natural. Durante a vida eu fui lendo e, bom, há uns 15 anos atrás, encontrando a revista UFO, e aí me acendeu de novo desse interesse, né, pela ufologia, aí eu comecei realmente a estudar, a escrever e a pesquisar, né? Então é uma trajetória assim, sem grandes sobressaltos, né? Mas foi assim mesmo que aconteceu.
Tá ótimo, Lala. Bom, a gente começou a falar sobre colares para dar um pouquinho de gosto para o pessoal que está chegando agora sobre essa ideia das novidades, mas se você tiver um pouco mais de contexto, senão a gente vai começar a história que o David mesmo colocou para a gente, que é da ilha de João Donato, e as cartas unitas, que de repente tem muita coisa diferente para a gente colocar para o pessoal conhecer. Tem mais alguma coisa de colares que você acha relevante, Lala? E até mesmo o David, de colocar nessa citação aí? O que eu acho interessante fazer é justamente a ligação, né, dos eventos que aconteceram durante a Operação Prato com a Ilha João Donato, né? Porque a Ilha João Donato foi um caso que aconteceu durante toda a década de 70, numa ilha isolada, onde viviam famílias que eram parentes, né? E essas pessoas foram visitadas por luzes durante toda a década diariamente, né? Como é que eu fui parar no Pará, em Colares, por causa da Ilha João Donato? Que eu digo, bem, se existe essa casuística que a gente não sabia, né, que aconteceu durante 10 anos, o que isso tem a ver com a Operação Prato que aconteceu em 1977? E aí, então, eu comecei a pesquisar, e aí nós tivemos essa ideia de colocar em perspectiva, justamente, todos aqueles eventos. Porque o que aconteceu em Colares foi uma concentração de coisas que já vinham acontecendo em todos os estados do norte do Brasil. Então, isso aí foi a Operação Prato, vamos dizer, é como uma fotografia instantânea de um momento em que estavam ocorrendo as mesmas coisas em todo lugar, tá? Do norte do Brasil. Em todos os estados estavam acontecendo isso. E a Operação Prato é uma fotografia, um instantâneo do momento de concentração de eventos no mesmo lugar, né? Então, é importante ligar a Ilha João Donato, evento que esteve junto com muitos outros eventos, né? E as cartas unitas, onde é que elas entram aí? Bem, as cartas unitas, os unitas, vou falar deles, né, para quem não conhece, os unitas é um caso ufológico muito estranho e muito inédito também, porque esse caso ele começou na década de 60, na Espanha, onde pessoas começaram a receber cartas datilografadas em linguagem científica sobre todos os aspectos de uma civilização extraterrestre que estaria, através dessas cartas, se dando a conhecer para nós humanos, né? Então, bom, essas cartas foram consideradas fraude, porque os próprios unitas declaram nas cartas que eles plantam desinformação. Então, tem todo um contexto, né, político dessa questão das cartas unidas, até porque elas intervêm no momento da Guerra Fria. Então, tem todo um contexto que é quente, né, as cartas unidas. Mas quem foi ler as cartas unidas viu que aquilo era ciência, sim. Tá? Aquela linguagem não era uma linguagem fantasiosa, uma linguagem que parecesse científica. Não, o que está contido naquelas cartas é ciência. Tá? Foram coisas testadas por grandes cientistas. Então, o que tem as cartas unidas a ver com a Ilha João Donato? Porque os unitas dizem que entre 1943 e 1978, houve uma dobra espacial que permitiu a chegada não só deles próprios unitas aqui na Terra, como de outras civilizações cósmicas. E uma das civilizações cósmicas das quais ele fala é uma civilização de seres pequenos, tá? Que tem única e exclusivamente o interesse
de fazer experiências psíquicas com os humanos. Isso está lá nas Casumitas. Quando eu li isso, eu fiquei extremamente espantada, porque o que nós encontramos na Ilha João Donato? Na Ilha João Donato, nós temos o desenho, que, aliás, é o meu logotipo, né? Porque da Rosa Abreu, que ela me cedeu, linda e gentil, para ser o meu logotipo, o desenho que ela fez para mim do que ela avistou, da luz que ela avistou, a luz vermelha, quando ela tinha 10 anos, com 2 anõezinhos dentro dessa luz. Tá? Esses anõezinhos, né, que andavam lá pela Ilha João Donato, pela nossa pesquisa, ficou claro que havia uma espécie de acirramento do comportamento do patriarca dessa família. Né? Nós achamos que havia ali alguma interferência na vida psicológica desse homem e da família dele. Então, as cartas humitas que nós lemos depois dessas conclusões todas, vieram como que nos dizer que esses seres foram vistos, desenhados lá na Ilha João Donato, e os efeitos de algum tipo de manipulação psíquica que ocorreu ali, né? Então, a Operação Prato e outras fontes, né, podem vir esclarecer o caso, né, como foi a questão das cartas humitas, que por acaso eu encontrei essa informação, né, e ela batia perfeitamente com o que tinha sido levantado lá na Ilha João Donato. Nós fizemos recentemente um trabalho, quando nós colocamos a Operação Prato em perspectiva, nós fizemos um trabalho de levantamento dos jornais, né, do que estava acontecendo no resto do Maranhão. Nós vemos que essas sequelas psíquicas, elas intervieram em vários lugares, né? Então, existe aí toda uma abordagem, né, um pouco diferente, que nós, então, podemos fazer após a leitura dessas cartas. Ok, Lala, muito legal. A gente está com um pequeno delay também na internet aqui, vocês devem estar acompanhando, que até para as ferramentas ficam com um delay também. Hoje está carregada aqui a internet por aqui. Mas eu queria que, de repente, se o David também quiser completar essa questão, se o David tiver mais alguma experiência nesse, fique à vontade, David, para vocês aí debaterem, porque achei bem interessante, que é uma coisa que ainda muita gente não sabe dessa história, né? Pois quero dar um salve aqui pro Arthur, o Arthur Sérgio Neto, que inclusive em uma das nossas jornadas lá na Serra da Beleza, o Arthur tem lá o QG da ufologia, que é o quintal da casa dele. Eu, a Lala, o Arthur, Petit, hoje é aniversário do Petit, né? Parabéns a ele. Parabéns pro Petit. Happy birthday. Petit, né? O grande Petit. Parabéns. O Petit, o precursor de todo as pesquisas ufológicas da Serra da Beleza, da qual eu tive o grande prazer de poder estar lá e seguir esses passos dos nossos mestres, né? Depois do Petit, o Arthur, e como eu disse, junto com a Lala, nós já participamos de vários eventos lá. Bom, sobre a Ilha de João Donato, eu me lembro exatamente que o caso aí da Rosa Abreu é muito interessante, né? Porque ela relata as bolas de luz, né? Com aspecto vermelhado, e os seres, né? Os seres de baixa estatura. Eu queria perguntar para a Lala, para ela nos trazer, por exemplo, quando a Lala fala sobre essa possibilidade desses, né, extraterrestres acompanhar o DNA humano, né? Porque parece que tem alguma coisa sobre o sangue ser O, né? RH
RH O positivo, não sei, mas tem alguma coisa nesse aspecto que a Lala poderia trazer para a gente aí, Lala? Sim. Um dos aspectos realmente mais interessantes do caso da Ilha João Donato é justamente o aspecto familiar, né? Por quê? Porque nós temos ali uma família com muitos filhos, são 15 filhos, a família desse casal e desse patriarca, né? E só que esse patriarca ele tinha muitos filhos pelo Maranhão afora, tá? E quando ele sabia que ele tinha algum filho em algum lugar do Maranhão, ele buscava essas crianças e elas eram todas criadas na ilha, tá? Então, ali havia uma configuração familiar, né, que pareceu muito interessante para esses extraterrestres, até porque quando nós fomos levantar a questão do tipo sanguíneo do núcleo dessa família, nós vimos que a maioria dos filhos só tem uma filha que não é O positivo, tá? Aí o que tem a ver isso? Tem a ver que realmente ali existe uma coerência, né, de alguma coisa que está sendo observada, que é o tipo sanguíneo dessa família em que todos têm o mesmo tipo de sangue. E qual é a questão do RH? Bom, dizem que o RH negativo não é um RH humano, né? Mas nós sabemos que o sangue O positivo é o sangue mais comum, né, de nós humanos. Então, o que nós podemos imaginar? Que eles estão estudando os humanos mesmo, né? Se eles estão estudando o sangue que é mais comum dos humanos, eles estão nos estudando mesmo. Quer dizer, eles não estão pegando outra combinação, sangue A, B. Lala, desculpa só interromper você esse minutinho, mas dentro dessa questão de sangue, você também acredita que somos muitas humanidades dentro desta humanidade? Nós somos várias orbes? Ou você acha que nós nascemos do mesmo tronco genético, da mesma criação genética? Ou você acredita que nós somos realmente, como eu falei, de várias orbes diferentes, estamos aqui, porque talvez, sendo de várias orbes diferentes, talvez aí aguçando, então, a atenção deles para que estudem todos esses humanos diferenciados que somos, né? O que você acha disso? Eu não entendi direito a sua pergunta. Se nós viemos de várias orbes, como assim? Eu não entendi direito. Porque tem uma colocação de que não somos humanos do mesmo tronco. Dizem que pode ser que nós viemos de outros lugares, não somos do mesmo lugar. Então, sendo de outros lugares, não há realmente um interesse maior deles quererem saber essas raízes, o porquê das raízes e como trabalhar essas raízes na evolução? Ou o que você acredita disso? Eu não penso assim. Eu penso que eles estão aqui nos estudando, tá? E eu acho que eles estão aqui há tempo suficiente para que a gente pense, né, que eles nos conhecem há muito tempo, né? E que talvez eles tenham intervindo na nossa na criação do Homo sapiens, né? Tem muitos indícios, né, que falam disso. Claro que nós não podemos, por enquanto, ter certeza, mas eu acho que eles estudam a raça humana e não estudam só nós. Eu acho que eles estudam toda a vida no nosso planeta, né? Nós é que nos achamos muito importantes, né? E achamos que eles estão aqui por nossa causa. Pode até ser, mas eu acho que eles não estão aqui só por nossa causa, não. Eu acho que eles estão aqui por causa da vida, né? Da vida que pulula aqui no nosso planeta de uma maneira maravilhosa, né? Então, eu acho que é isso, né? Eles estarão, talvez, muito, muito, muito à frente de nós, né? A ciência muito à frente da nossa ciência, né? Então, eu acho que eles estão aqui estudando a gente e já estão aqui há muito tempo, né? Alguns milênios também. Legal.
Bom, eu também queria deixar essa ponte também feita aqui com o Arthur Neto. Obrigado, Arthur, a tua participação foi classe A, nota 10, foi muito legal, muito bacana. Logo depois do Arthur ter falado aqui no programa, passou lá no History Channel a entrevista que ele deu aqui pra gente. Então, foi uma... Quem não viu o programa aqui com a gente, que ele contando as histórias, viu um pedaço, pelo menos, né, no History a respeito do histórico todo dele lá, que inclusive o David também participou. O David está em todas, né, como a gente falou, né, o David está sempre para cá e para lá. Bom, David, tem alguma coisa para completar aí, junto com essas histórias? Você tem alguma coisa pessoal que é legal você colocar, alguma participação tua relevante? O que você acha legal completar com o raciocínio da Lala? Não, acho que por hora, em relação a isso, tá tudo bacana, né, eu acho que eu não teria mais... Eu até fiz uma pergunta lá, se alguém no chat aí tiver pergunta, né? Pode nos mandar. Sim. Eu quero mandar um salve aqui para todos que estão conectados conosco aqui. Grande salve. Carlos Dantes, Emanuel Neto, Analice, né? Teve alguém que colocou alguma coisa aqui, deixa eu ver aqui. Não é aqui. Bom, mas... A Helena. Hora, Helena. Não, e tem outro cara, outra figuraço aqui que eu quero dar um alô para ele, um salve também, que é o nosso astrônomo, né? O Paulo Duarte, que também estava por aqui, acabou de entrar e deixar um alô aqui. Obrigado, Paulo, estaremos juntos. Ele tem esse canal aqui muito bacana, ó. O Curvas do Saber. Quem estiver interessado, E esse cara eu chamo de Masterclass, porque ele realmente dá o recado como ninguém. Em todos os detalhes, ele é muito minucioso, muito abrangente, muito detalhista e muito competente. Quem depois quiser conhecer um pouco mais o trabalho do Paulo Duarte, é só entrar no Curvas do Saber, que ele está lá, ó. Que ele vai... Então é da família, hein? Pois é. É da família. Ele vai estar com a gente dia 30, agora falando sobre a Terra plana. Então depois, se alguém tiver a curiosidade disso, vai ter esse tema debordado dia 30 com ele aqui, às 8 da noite também. Um salve para o Samuel Carvalho. Obrigado, Samuel. Obrigado pelo teu prestígio aí. Acho que o Arthur colocou uma questão aqui, hein? Sabemos que todo o litoral do norte e nordeste houve a presença desses seres interagindo com essas populações. Na prática, como eram os contatos na ilha de João Donato? Sim. A pergunta dele está aí. Obrigada, Arthur, pela pergunta. Então, e obrigada pela sua presença, sempre muito bem-vinda, né? Então, como eram esses contatos? Na verdade, na Ilha João Donato, houve uma diferença com relação ao resto do Maranhão e até o Pará e o Piauí, onde as pessoas estavam sendo atacadas, né? Na Ilha João Donato, até o presente momento, eu não levantei nenhum relato de ataque. Mas algumas testemunhas dizem que eles não atacaram porque não encontraram ninguém para atacar, porque as pessoas rapidamente se organizaram para não ficarem à mercê dessas luzes. Bom, isso a gente pode até achar, mas não, se eles quisessem ter atacado alguém, eles teriam atacado, né? Porque eles têm tecnologia para isso. Então, eu quero crer que lá eles não atacaram por algum motivo, né? Algum motivo. Eu tenho para mim que aquela ilha ali era digamos assim, como uma retaguarda de muita coisa que estava acontecendo nos outros lugares, né? Eles mantiveram a população, digamos assim, sob controle, tá? Isto é, ninguém saía de noite, ficou claro que eles não queriam ninguém circulando na ilha, levando lamparina, fumando cigarro, eles não queriam ninguém andando na ilha. Então, isso já é uma diferença, né, com relação aos outros lugares. E as pessoas relatam na ilha que, à noite, olhando pela janela, às vezes se via no meio do mato clarões, né? Como se tivesse alguém trabalhando, fazendo alguma coisa ali,
né? Então, isso é relatado, então podemos supor que eles estivessem estudando alguma coisa da natureza da ilha durante a noite, né? Não queriam ninguém ali e não chegaram a atacar ninguém. A Rosa Abreu, ela desenha essa bola de fogo com os 2 anõezinhos que ela descreve dentro, né? Mas ela acha que eles iam pegar ela e os irmãos que viram a bola de fogo. Mas eles não pegaram, porque ela gritou e a bola foi embora, que, aliás, é um comportamento dessa bola de fogo na ilha, é que ela é uma estrela primeiro, ela cresce como essa bola de fogo, mas se você falar alguma coisa se referindo a ela, ela volta para o lugar. Tá? Então, é uma coisa também bastante interessante, porque é um comportamento que foi recorrente, tá? Então, tinha alguma coisa realmente diferente acontecendo na ilha, Arthur, né? O modo de relacionamento com essas luzes foi um pouco diferente na ilha, porque elas apareciam cotidianamente, mas elas andavam pelo céu, elas baixavam, mas não atacavam as pessoas, até porque elas acostumaram as pessoas a ficarem dentro de casa logo que caísse a noite. Tá? É isso. Legal, Lala. A gente tem vários aspectos aqui. Você também comentou sobre o planeta Humo. Qual que é a relevância que você dá para esse tema aqui dentro desse contexto? Pois é, o planeta Humo é o dos humitas, né? Das cartas humitas, né? Porque esses seres que escreveram essas cartas, que ainda escrevem, né? Eles escrevem cartas, eles falam no telefone, eles estão no Twitter, tá? Então, eles começaram a chegar datilografadas, hoje elas acompanharam o nosso próprio desenvolvimento tecnológico e eles utilizam as nossas redes sociais. Eles ainda não conheceram o David. Quando eles conhecerem o David, aí é que eles vão realmente ficar visíveis no planeta Terra, né? Mas isso para dizer que eles acompanharam o nosso desenvolvimento tecnológico, né? Então, eles utilizam todas essas formas de comunicação. E aí, o que acontece? Esse contato ele não terminou, ele continua. Quem se interessar pode ir no humociencia.com, tá? Que é o site que tem lá todas as cartas. Quem gosta de matemática pode ir lá ver o que eles falam de matemática. Quem gosta de física pode ir lá ver o que eles falam. Eu, que sou antropóloga, fico assim fascinada com a vida social, como que eles são, como que eles se reproduzem, toda uma série de informações que lá estão. E, ao mesmo tempo, né, eles trazem Humociência. É um site... Humociência.com.br? .com. Humociência.com. Aí tem o desenho das casas, tem o desenho do planeta, tem desenho e desenhos técnicos com todas as explicações, né? E existe um cientista francês, que é um físico, tá? Um homem de altíssimo nível, foi diretor do Centro Nacional de Pesquisas Científicas, né? Da França, e esse homem ele resolveu ir ver se a física dessas cartas era física mesmo, né? E ele chegou à conclusão de que era física sim, até porque ele próprio descobriu várias coisas a partir dessas informações. Tá? E ele declara isso, ele é um cara genial, esse Jean-Pierre Petit, que ele é um desenhista, ele tem várias... revistas em quadrinho, de divulgação científica, ele toca violão, ele canta, ele é um cara genial, esse Jean-Pierre Petit.
E ele foi um dos principais que trouxeram a credibilidade científica para essas cartas, né? E ele diz o seguinte: eu não estou preocupado em saber se a origem dessas cartas é extraterrestre ou não. O que me interessa é o que eu posso fazer com elas. Isso é ciência ou não é ciência? Então, ele viu que era ciência e fez muitas coisas, descobriu muitas coisas a partir dessas cartas. Então, a relevância disso é porque seria um contato de longa duração. Um contato que começou na década de 60 e que está até hoje acontecendo. A última carta catalogada por uma ciência é de 2015, tá? Então, aí tem gravação com a voz dos humitas, é uma história interessantíssima, justamente por quê? Porque ela combina a questão do acobertamento, né, que faz parte do fenômeno, né? O acobertamento é parte integrante do fenômeno. Você não pode estudar um fenômeno ufológico sem saber aonde que o acobertamento agiu na construção do caso, né? Então, essas cartas humitas são muito interessantes, porque pode ser que elas sejam mesmo uma comunicação extraterrestre, né? E o planeta Humo é o planeta de onde eles vêm, né? E é um planeta mas não tem nada... e o planeta Humo é um planeta que tem só um continente, então tem todas as características desse planeta, as características das pessoas que vivem lá, né? E isso é uma coisa interessante, por quê? Porque nós temos que conhecer, se nós achamos que existem extraterrestres, nós temos que saber quem eles são, né? E temos que tentar saber de uma maneira, digamos assim, objetiva, né? Então, nós temos duas maneiras de fazer isso. Uma é você estudar a ficção científica. Por quê? Porque nós, humanos, temos a capacidade de projetar pelo nosso imaginário um futuro, né? Nós temos essa capacidade, né? Vários escritores de ficção científica foram proféticos, né? A gente pode falar aqui do Júlio Verne, que é o exemplo mais clássico, né? Pessoa que inventou coisas que o futuro realmente realizou. Então, essa é uma maneira. E uma outra maneira é você pegar essas alegadas informações que vêm diretamente dos extraterrestres. E eu faço isso sem nenhum problema, por quê? Porque se eles não forem extraterrestres mesmo, então vira ficção científica, né? Então, de qualquer maneira, nós temos que conhecer esse povo cósmico, não é, Fred? Exatamente, exatamente. A gente tem várias perguntas aqui preparadas com o pessoal. Eu vou deixar... O Arthur também já fez as perguntas dele, tem mais gente fazendo pergunta, mas eu queria... Já que você falou do Júlio Verne, tem uma pergunta que é relevante, a questão dos intraterrenos. Olha aí, ó. A do Dinei, ele fala: é verdade que existe uma cidade intraterrena na região nordeste, ali no Crato, Ceará e Piauí? Você tem conhecimento disso, Lala? Olha só, essa questão das cidades intraterrenas, né, é uma questão que se liga muito a uma abordagem da ufologia que seria um pouco mais transcendental, tá, Dinei? Por quê? Porque nós conhecemos perfeitamente bem o nosso planeta, a geologia do nosso planeta, e nós sabemos que não tem cidade intraterrena, né? Assim, pelo menos no nosso plano físico, tá? Nós conhecemos o nosso planeta, nós sabemos o que tem dentro dele. Mas existem teorias que dizem que essas cidades existem em algum outro nível de vibração. Pode até ser, né? Mas eu, sinceramente, eu não assim, me interesso muito sobre isso, né? Porque a minha ufologia é uma ufologia dessa dimensão, tá? Eu quero saber o que acontece aqui, né, na nossa dimensão, e o que acontece conosco na nossa dimensão com relação ao fenômeno UFO.
Certo, porque realmente existem outras observações, até na própria visão da Helena Blavatsky, né, das civilizações intraterrenas, vindas de pessoas de Duarte, de Bardagas, de Agartha, né, até de Shambhala. Então, tem todo esse contexto que aí o campo de pesquisa já é muito diferente da ufologia, realmente sai fora desse contexto. Mas o Arthur aí também nós já pergunta estamos aqui. entrando, quando a gente fala de Blavatsky e tudo, você já está entrando no terreno da crença, tá? Porque você tem que acreditar na Blavatsky, você tem que acreditar no que ela diz, ponto. Exatamente. Entendeu? Eu não tenho nenhum motivo especial para acreditar na Blavatsky, que eu acho muito interessante, tá? Já li, se tiver que ler de novo eu leio, eu só estou dizendo que a ufologia ligada à crença não é a ufologia que eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar a ufologia por uma outra abordagem. Respeito muito quem tem essa outra abordagem, mas não é a minha maneira de ver o fenômeno, tá bom? Tá. Ô, David, você tem alguma observação importante, alguma colocação que você queira fazer aí para a Lala? A Lala, inclusive, ela, sobre esse aspecto da visão científica, né, porque a Lala aborda muito essa questão, queria falar o seguinte: Lala, dentro da própria antropologia, né, que envolve a ciência, né, na atividade da ciência nesse processo, qual é a visão, por exemplo, da ciência em relação assim, na sua perspectiva, né, você como ufóloga, que inclusive descarta esse lado mais, digamos assim, dogmático do processo, né, de crenças e tal, como você colocou, você respeita, mas o seu olhar, a sua visão é científica, é acadêmica, né? Inclusive, nós tivemos num evento da qual ela lá participou, foi o primeiro simpósio de ufologia aqui na UERJ. E acho que a conexão dele ficou ruim, ó. David, você ficou congelado, rapaz. Os seres estão sacaneando você aí. Bom, enquanto o David se prepara para voltar aqui na ativa, vamos responder a pergunta do Arthur aqui, ó. Quem são as pessoas que recebem essas cartas que você citou, né, cartas sumitas? Já foram checadas sobre a possibilidade de fraude? Bom, as pessoas que recebem essas cartas são as pessoas mais variadas, né? Elas começaram a ser recebidas na Espanha, era um grupo que se reunia, que tinha outros tipos de contato, tá? E esse grupo começou a receber essas cartas. Só que, dentre as muitas pessoas que receberam essas cartas, muitos cientistas receberam essas cartas, né? Então, elas foram olhadas pelo olhar realmente da ciência, essas cartas. E, claro, que um negócio desse tamanho, que dura até hoje, entendeu? Foi considerado fraude, até porque os humitas marcaram um dia para aparecerem lá perto de Madrid. Então, eles iam aparecer perto de Madrid, eles disseram o dia, a hora, né? E depois apareceram fotos, né, desse evento anunciado, e viram que as fotos eram fraudulentas, tá? Como várias coisas foram fraudulentas, mas do lado das coisas fraudulentas existe uma ciência a ser estudada, né? Então, esses detalhes, né, todos são parte do acobertamento. Nós não sabemos se isso é uma história totalmente inventada, né, ou se ela é uma história real que foi acobertada de todas as maneiras. Então, né, não sabemos. Bom, então nós estávamos falando, o Arthur perguntou quem são essas pessoas que recebem essas cartas, então são pessoas altamente abalizadas para estudar isso, né?
Então, o fato de ter sido considerado fraude, porque tudo em ufologia é considerado fraude, então não é de espantar que esse caso também seja, né? Foi considerado fraude, porém, continua até hoje, ninguém sabe quem são esses humitas, entendeu? Então, a coisa ainda está rolando, apesar de tudo, né? Então, tá? Então essa questão dos humitas, né? Todo mundo acha que essas cartas foram parar na mão de qualquer pessoa. Não, não foram parar na mão de qualquer pessoa. Foram parar na mão de grandes matemáticos, físicos, biólogos, né? Que aquela ciência existia, que era uma linguagem efetivamente científica, né? Uma linguagem que uma ciência que estaria, digamos, há uns 100 anos à frente da nossa, quer dizer, não é o que eles estão nos transmitindo, né? Uma coisa que nós podemos absorver da ciência deles, né? Porque eles provavelmente são muito mais adiantados do que 100 anos à frente de nós, né? Então, Helena, por que os governos escondem o que sabem? Eles escondem o que sabem porque, primeiro, existe uma concorrência entre governos, né? No início não se sabia o que estava acontecendo a partir de 1947, quando a Terra começou a ser visitada com mais frequência, né? Que aí, por isso, chamamos a Era Moderna dos discos voadores, né? Bom, então os governos, eles escondem primeiro, porque eles têm que esconder uns dos outros, tá? E eles também têm que esconder o fato de serem totalmente inoperantes diante dessa tecnologia, tá? Então, os nossos governos não têm como nos defender de nada disso, né? Então, também, eles não têm como assumir coisas que eles não sabem, né? Não sei se eu respondi a sua pergunta, Helena, mas está tão difícil eu levar isso assim sozinha, falando sozinha. Bom, a Área 51, eu não conheço muito isso, não. Mas é uma coisa interessante, porque... voltaram. Nossa, quanto tempo de desconexão. Desculpa, gente, desculpa mesmo. Não pode me abandonar aqui, não, fiquei sozinha, hein? Não, a gente não conseguiu de jeito nenhum. Ó, o David ainda está rodando aqui, ó. Até agora e não voltou. Nunca aconteceu, Lala. A gente sempre entrevistou o pessoal aqui, nunca saímos do ar. Eu estou achando que eles estão entrando em atividade diretamente conosco aqui. Não estão gostando de alguma coisa, estão zoando com a gente. Esses humitas, eles sabem tudo que falam dele por aí, sabia? É mesmo, é? Então, alguma coisa, eles não gostaram da nossa conversa. Não, eles gostam. Eles não querem tato oficial. Isso eles não querem. Olha, o David, infelizmente, ainda não veio, né? Ele não está por aqui, não apareceu ainda, não sei se ele vai conseguir voltar. Mas olha que coisa louca, eu não consegui de jeito nenhum, não consegui pelo celular, não consegui pelo computador. Agora, depois desse tempo todo, estamos no ar. Desculpa, então, deixei você falando sozinha aí. A Maria Siqueira aqui, a Maria. Então, tá dando eco. Eu vou sair e entrar de novo. Maria, já que o Fred saiu, eu vou te dizer. Bom, a Área 51, né, quer dizer, seria uma base militar americana, né, que receberia todos os artefatos e seres que teriam sido recuperados pelos americanos, né? Bom, ela existe, essa Área 51, eu, sinceramente, não tenho, assim, grandes informações sobre isso, né? Mas é uma coisa interessante pelo mistério, né, que envolve esse lugar, né? Mas isso é tudo assim que eu sei sobre isso. Tá. Bom, se vocês tiverem mais alguma pergunta, pessoal, por favor, podem fazer. Deixa eu retomar uma pergunta que ficou lá em cima. Sim.
Aqui teve uma pergunta da Helena Hark, ela fala, vocês sabem sobre o ônibus aqui em Pelotas, Rio Grande do Sul, que foi perseguido por um OVNI nos anos 80? Teve 22 testemunhas, conheci uma delas. Não, eu não conheço esse caso, realmente deve ser muito interessante, né? Mas não é um caso que eu nunca li, não conheço esse caso. Aí, David, finalmente reconectou, rapaz. Que dificuldade, hein? Hoje tá difícil. Uma pergunta aqui do nosso astrônomo. Ah, do Paulo? Bom, vamos ver aqui qual é a pergunta. Você vai botar a pergunta no ar? Vou, deixa eu localizar onde é que ela está, porque eu cheguei agora de novo, deixa eu ver. Ah, o fenômeno, é esse aqui que acho que ele faz, né? O fenômeno da mãe de ouro que ocorre no interior do Brasil, você já investigou? Boa pergunta, Paulão. Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Não, inclusive, eu entrevistei o Antônio Faleiro, né, para a revista UFO, né? Uma entrevista muito interessante com ele, porque ele foi o primeiro ufólogo a interpretar as nossas figuras folclóricas como sendo fenômenos ufológicos, né? E aí o que acontece? A gente vê no Brasil inteiro, né, essa questão. Na Ilha João Donato, por exemplo, eu encontrei uma elaboração folclórica, né, relativa à mãe do ouro, que lá se chama curacanga, mas é a mãe do ouro, né, é a luz que para em alguns lugares, as pessoas acham que ali tem alguma coisa escondida, algum tesouro enterrado, né? Então, lá na Ilha João Donato, tem a curacanga. Então, realmente, eu me detive um pouco nas descrições dessa curacanga, porque ela é realmente uma figura folclórica no Brasil inteiro, né? Então, você, quando for pesquisar algum evento ufológico a campo, é importante recuperar essas figuras folclóricas, né, porque elas têm a ver com a nossa cultura ufológica, né? Então, eu pesquisei sim, porque eu encontrei a figura da curacanga na Ilha João Donato. Ok. David, você tem alguma observação para fazer? Você quer completar com algum raciocínio ou não? Coitado, voltou agora também, depois da queda do tombo grande que ele levou aí? Cara, eu estava aqui, de repente uma luz, eu segurei em tudo, era uma possível abdução. Ah, é? Era, mas eu falei, não, eu quero ficar para tomar meu todinho vegano, brincadeira. Todinho vegano? Olha, gente. Mas que eu ia colocar para Lala, eu não sei se conseguiu me ouvir, seria a relação da ciência, né, da visão que ela tem científica em relação a todo esse fenômeno, né? O que ela, como acadêmica, né, consegue relacionar. Inclusive, eu até falei sobre o primeiro simpósio, né, que foi uma grande conquista. Eu esqueci o nome daquele professor, Júlio Gralha. Professor Júlio Gralha. Que foi fantástico, né? Fantástico. Fantástico. Uma iniciativa realmente fantástica. Então, essa questão da ufologia e da ciência, né? As pessoas gostam de dizer que ufologia não é ciência. Que ela não é ciência porque você não pode pegar o fenômeno, repetir ele, estudar, botar ele no microscópio Você não tem como aprender o próprio objeto que você está estudando, tá? Isso quer dizer o quê? Que isso não é possível de ser estudado cientificamente? Claro que não. Nós precisamos, primeiro, para conhecer o objeto, nós precisamos saber quais são os métodos, né, que se adequam a esse objeto. Então, quais são as características desse objeto que não tem nenhum outro objeto da ciência humana que tenha as características do objeto ufológico? Quais são essas características? É um objeto inteligente, muito mais inteligente do que nós. Ele é que tem a prerrogativa de fazer com que o evento ocorra,
tá? Ele se apresenta para o observador que ele quer, tá? Ele não se apresenta para qualquer pessoa que vai olhar o céu, né? Ele se apresenta para algumas pessoas, não sabemos por quê, mas é assim o comportamento dele, tá? Então, como que a grande pergunta da ciência é qual? Como que nós podemos conhecer um objeto com essas características, né? Então, a ufologia, ela, dentro do método científico, ela vai até a observação. Nós temos observações ufológicas de tudo que é tipo, registro, né, de naves, de seres, de abduções, de marcas no solo. Nós temos todo tipo de evidência do evento ufológico, mas nós não temos como reproduzi-lo, nós não temos como apreender isso, né? Então, o nosso desafio é como que se estuda, né, de maneira racional este tipo de objeto. Então, nós temos uma grande material de observação, mas a observação não se tira as consequências da observação. Tá? O ufólogo ele vai até o registro, tá? E depois ele não reflete sobre o que ele registrou, né? A reflexão é mais de saber se aquilo é verdadeiro ou não, se aquela foto é de um UFO ou não é, tá? Mas isso dito, a partir do momento que você diz sim, essa foto é de um UFO, tá? Você diz tudo bem. Então como é que nós vamos conhecer esse UFO, tá? Como é que se conhece um objeto inteligente, muito mais inteligente do que nós, e que ele é que dá as condições de observação, né? Então, a questão da ciência não é para mim, né? Eu acho que a ufologia é uma ciência em construção, porque, como todas as outras ciências, né, a ufologia faz uso de todas as outras ciências também, né? Um biólogo, ele estuda, tem vários ramos da biologia, não é isso? Tá? E a ufologia também é uma ciência que está se desenhando dessa maneira, né? E que tem que lançar mão de outros saberes. Nesse ponto, a ufologia, ela se parece mais com as ciências humanas do que com as ciências exatas, tá? Porque a ufologia ela depende do testemunho, né? Do testemunho, e o testemunho é uma coisa que é bem estudada em ciências humanas, notadamente em antropologia, né? A gente sabe obter informações a partir de uma entrevista, né? Informações que sejam confiáveis, né? Porque já temos bastante experiência, né, de coleta de dados. Então, para mim, David, a ufologia é uma ciência em construção e é uma ciência, sim, porque nós abordamos cientificamente, né? Só que nós abordamos com métodos que não são adequados ao objeto, tá? E nós ainda não sabemos qual é a metodologia para... A verdade é que tem muitas metodologias, né? Tem muitas maneiras de abordar. Então, é isso que eu acho. Legal. Perfeito. Obrigado. Uma aula para nós. É isso aí, Lala. A gente tem mais uma pergunta aqui do Arthur. Sim. Faça um paralelo entre os casos da ilha de Maranhão, né? E os de Colares. Do Maranhão. Não, é o que eu estava falando, é que na ilha... Quer dizer, a gente viu que em Colares, tudo que estava acontecendo lá, né? Colares foram 9 objetos diferentes, foram pessoas atacadas, foram diversas formas de seres, diferentes formas de contato, telepático, visual, de sinais. Quer dizer, houve toda uma complexidade do contato lá. E na Ilha João Donato, a impressão que você tem é que ali era como que uma retaguarda, um lugar onde as pessoas não eram atacadas, mas que as luzes estavam lá todos os dias, né? E, às vezes,
várias vezes, aquelas luzes, passava para cá, passava para lá vai o aparelho, né? Mas tem essa diferença com relação a Colares e com relação aos outros lugares do Maranhão também, onde acontecia exatamente a mesma coisa que estava acontecendo em Colares, né? Agora, em Colares, a impressão que dá é que tudo que vinha acontecendo no norte do Brasil se concentrou ali. Naquele momento, parece até que foi de propósito para serem fotografados, desenhados, estudados pela missão sigilosa que foi a Operação Prato, né? Então, a Ilha João Donato parece que houve ali alguma coisa um pouco diferente do resto do norte do Brasil. Tá, Arthur? É isso que eu posso te falar. Legal. Aí, Fred, pois é, desculpa, eu estou tirando aqui da sua visão, mas tem mais algumas observações que eu acho importante a gente fazer aqui, mas eu só ia perguntar para o David uma questão, porque o David tem acompanhado muitos avistamentos, mas mesmo assim, muitas... Como é que fala quando você vai ir para o local para ficar esperando o avistamento? Vigília. O David tem acompanhado e tem feito muitas vigílias, né? Na Ilha da Beleza tem feito com o Arthur, tem participado de muitos estudos também com o Petit, com você, quer dizer, dentro da tua experiência pessoal, David, o que você pode acrescentar nessa questão aí que você viu e sentiu que é realmente uma coisa a não ser desprezada, é legal ser mencionada aqui no programa? Então, a experiência única, eu até falo com o Arthur que sobretudo, né, vou falar da Serra da Beleza, que é um lugar magnífico, e não vejo a hora de acabar tudo isso para a gente voltar lá. E eu acho que tem aquela magia da gente estar juntos, de ficar na expectativa do inesperado, né? Inclusive, já ficamos várias vezes lá, várias vigílias lá, em que a sensação de estar num local incrível, banhado por estrelas, né? Então, eu acho que tem essa conexão, né? Da gente ali, a natureza, e você naquela tensão. E o Arthur também fala muito sobre os falsos positivos, né? É muito bacana quando alguma coisa acontece, a gente se desperta. Mas, assim, eu vejo que o assunto em relação a isso, né, é que gera também muita empolgação, né? A gente fica empolgado, de repente vê coisa que não tem nada a ver, mas as experiências que tivemos lá, por exemplo, no final de um documentário que fizemos aí com a TV Rio Sul, né? Que a TV Rio do Sul, ela fez um doc. Se você colocar aí TV Rio Sul, doc TV Rio Sul, alguma coisa assim. Aí esse evento nós participamos, eu, o Arthur, mais algumas pessoas, e aí no último dia, fomos gravar ali naquela vista maravilhosa ali esqueci o nome daquele local ali, e aí estávamos eu, o Arthur, mais algumas pessoas com a gente que participou inclusive do programa, a Isabela, o pessoal da TV, eles fizeram uma tomada, né? Inclusive o Arthur estava naquele momento relatando um episódio incrível que ele teve junto com o Júlio Ferreira, o Júlio, pai da Brúcia, o Júlio, um beijo, Júlio e Claudinha, e a minha filha Brúcia. Aí, bem ali no mirante da Serra da Beleza, e de repente, lá no fundo, a gente consegue avistar dois objetos paralelos, né? Então, assim, o Arthur, que leva isso muito a sério, ele falou, não, calma, não vamos precipitar. Colocamos no vídeo, olhamos, analisamos, e claro que foi superficial a nossa análise ali a priori, né? Mas depois ficamos convictos que se trataria do fenômeno UFO, né? E isso foi uma das vezes que a gente teve
o privilégio de... Então, não é sempre, né? Não é sempre. Então, assim, tirando a ansiedade, tirando aquela ideia de que tem que, com todo respeito, rezar, orar, se conectar, não comer carne, comer, né? Eu acho que gera muita... Eu vou colocar o nome assim, né? Fantasia por parte daqueles que... mas tem a coisa séria, assim. E eu posso te falar uma coisa assim, da minha perspectiva. Se os ETs tiver de falar com você, tiver de se conectar a você, ele vai conectar, não importa, né? As dimensões do ambiente, não importa se você comeu carne ou não, né? Eu acho que os ETs sabem da nossa fragilidade. Inclusive, a gente estava falando aí sobre sangue, né? Eu não como carne, mas eu sou, por exemplo, que por ter o sangue AB, a probabilidade de eu reter o ferro não M, né? Eu estudei um pouco sobre isso, até mesmo por conta de ter tomado o caminho de não comer carne. Mas isso digamos assim, isso não vai intervir, né, na conexão com os ETs. Então eu acredito, penso eu, que os ETs estão em outra forma de analisar o ser humano, e eu acho que viver essa experiência ali... vou falar aqui de um evento que aconteceu, inclusive, com o evento do Petit, né? Estavam em mais de 60 pessoas, o evento acabou, foi lá na Serra da Beleza mesmo, a Lala também esteve, foi um dia que teve um temporal, apagou a luz, cara, de conservatória toda sem luz. Aí está chegando eu e o Arthur falou, ih, caramba, será que vai ter alguém? Fred, olha, o Petit traz pessoas, o Petit tem seguidores fidedignos, né? Então, assim, no meio do nada ali, tudo escuro, mas lotado de carro, e sabe, então a gente vê a paixão das pessoas por estar nesse local, né? Poderia ser gravado, as pessoas, mas estar lá, viver essa experiência, né? Aí, vou concluir dizendo o seguinte: depois do evento, as pessoas que sobraram também contemplaram dois fenômenos. Inclusive, a garota que estava do meu lado falou assim, David, que estrela estranha, porque choveu, né? E depois começou a abrir. Então, quem conhece Serra da Beleza sabe que a noite lá é incrível olhar para aquele lugar ali, né? Aliás, o nosso amigo aí vai falar sobre terra plana, mas com todo o meu respeito, quem olhar para aquilo ali e falar que a Terra é plana, né? Olhar no telescópio, perceber a conexão daquilo, mas enfim, né? O fato é que avistamos também dois objetos ali, mais de 60 pessoas, inclusive o próprio Marco Antônio Petit, o aniversariante hoje, né? Estava lá. Então presenciamos isso e outras conexões lá na Serra da Beleza. Inclusive agradeço muito ao Arthur aí por nos ceder essa oportunidade, né? É legal porque... Beleza, gostaria de falar também um pouco, né? Porque, bom, para mim, realmente é o lugar onde eu vou fazer vigília, primeiro pelo grupo maravilhoso que se formou lá, né? Com a inspiração do Petit, né? Que plantou lá muitos frutos, está dando, né? A estadia de 21 anos do Petit lá, né? Isso está dando frutos, né? Então, é um lugar belíssimo, realmente com um céu fantástico, né? E é um lugar onde realmente você vai para a vigília, porque às vezes você vai para a vigília nos lugares e fica uma coisa meio social e tudo. Lá a gente procura manter realmente uma visão, né? Do que tem que ser a postura, né, da pessoa para poder avistar um fenômeno ufológico. Aliás, essa postura ainda não aprendi direito, né, David? Que eles estão demorando a aparecer para mim, né? Eu até agradeço, porque eu confesso que eu tenho medo.
Olha, eu posso acrescentar uma experiência que foi dentro da casa ali do Arthur. A casa do Arthur lá é a antiga casa do Marco Antônio Petit, né? Inclusive, é muito bom salientar essa conexão de Arthur e Petit, porque o Arthur, o Petit foi o precursor, ele foi o explorador ali, né? E o Arthur, ele deu continuidade a esse projeto, que inclusive está fazendo, eu não sei quantos anos, o Arthur pode inclusive colocar aí pra gente o tempo de pesquisa ininterrupta ali da Serra da Beleza, né? Inclusive o Arthur deve fazer alguma programação, falar sobre isso. O Arthur sempre tem falado isso em algumas lives, mas enfim, lá na Serra da Beleza estávamos eu, o Roberto Pinheiro. O Roberto Pinheiro é um contactado, né, e tivemos uma experiência. Eu, por exemplo, eu sempre tive uma rejeição, entre aspas, né, do aspecto Grey. Eu não acreditava que poderia, né, ser daquele jeito, aqueles seres. E eu me lembro que eu falava assim, não faz sentido isso. Não, gente, tudo bem, eu acredito no extraterrestre, mas os ETs, aqueles seres assim, eu acho que é viagem. Bom, aí eu amadureci a ideia. O Roberto Pinheiro é uma pessoa contactada por esses seres. E eu me lembro que chegamos de uma noite de vigília, chegamos cansado, muito cansado também. Não sei se foi, não tinha chegado, já estávamos preparando para essa vigília. E aí fomos dormir e, meu caro, vivi uma experiência lá que assim mudou minha perspectiva, né? Foi real para mim. Eu vi os seres, eu entrei num estado de catalepsia, né? Que eu fico parado. Inclusive isso eu já falei em alguns eventos, congresso, inclusive um congresso lá de Extrema, eu falei sobre isso com detalhes. E aí eu vi os seres, né? E vi praticamente aquela visão da acho que é Rosa Abreu, que é o círculo e os seres saindo, né? Mas eu vi na porta, foi uma coisa muito assim complexa de se dizer, né? Você vê e depois transcrever aquilo, né? Mas era como se fosse um portal, né? Eu posso dizer assim, e esses seres saíam. E de modo que quando eles saíram, passaram, me olharam, eu estava assim, né? As pessoas falaram, mas Deise, como é que você ficou? Eu falei, não sei, eu acho que eu morri, voltei, foi uma coisa assim, a vontade de gritar, a vontade de crer, mas, né, eu fui ficando tranquilo, com o olhar estatelado, fixo, olhando assim. Eu acho que só mexia realmente meus olhos. E aí, um dos seres foi até o Roberto, que é um contactado. E de modo que eu, quando saí daquela espécie de transe, porque já tinham, eles depois fizeram, sei lá o que eles fizeram com o Roberto, porque eles foram até a cabeça do Roberto, eles voltaram, né? Então, assim, foram, eu acho que, se não me engano, foram quatro seres. E quando eles saíram, que eles foram embora, que eu saí daquele estado, a primeira coisa que eu pensei é o seguinte, falei, cara, eu sonhei ou isso aconteceu? Mas até o momento, muito rápido, eu levantei e saí do quarto. Eu falei, cara, eu não fico nesse quarto. E o Roberto estava dormindo, eu falei, não vou. Aí eu fui para a sala e fiquei lá na sala, cara, cheio de medo. Eu falei, cara, e agora, né? E até eu falei, Roberto, quando o Roberto levantou, já era de manhã, e eu ali, né, tentando pegar no sono, a todo instante eu preocupado e tal. Quando já amanheceu, o Roberto levantou, ele olhou pra minha cara assim, eu falei, Roberto, tá tudo bem? Ele falou, tá, mas eu só tô com uma dor de cabeça. Eu falei, caramba. Aí eu chamei ele no quarto, falei, Roberto, aconteceu assim, assim, assado. O Roberto ficou assim, com o olhar fito assim, me olhando. David, é mesmo? Eu falei, sim, Roberto. E eu estou agora, tenho pânico, mas olha,
fica entre nós, não conta para ninguém, né? Bom, essa foi uma experiência, né, que eu vivi em relação ali à Serra da Beleza, e de modo que eu partilhei isso com o Petit falou, David, a minha filha, ela também, nesta casa, teve uma experiência semelhante, e de modo que a gente não falava com ela, né, e parece que a doutora Gilda, né, meio que aconselhou ele não falar, influenciar a filha, né, então não tinha influência. Aí um dia a filha dele pega um livro e fala assim, papai, meus amiguinhos são igual a esse aqui, ó. Aí o Petit olhou e viu que era um Grey. Então ali tem um relato, né, dentro da casa do Arthur tem essa incidência, né. Então assim, é muita magia ali, né. Eu vivi essa experiência, eu posso te falar que se alguém falar assim, cara, você tem como provar isso? Não tem, vai ficar no campo da minha experiência, né, eu vou dizer assim, e não me projetei a isso, nunca pensei, pelo que as pessoas falam, né, eu quero ser contatado, eu quero ser abduzido. Eu acho que é uma experiência traumatizante, né, Lala? Sabe por quê? Porque envolve, né, envolve a emoção, de modo que as pessoas lá da ilha de João Donato, quando são questionadas lá no site da Lala Barreto, tem a história na íntegra, né, do caso da ilha. Eu convido todos a clicar nesse link aí que eu deixei. E aí tem lá a experiência, né, das pessoas dizendo que com a idade de 5 anos, né? Então isso marca a vida das pessoas. E para quem não conhece, vai ser um trauma, né, Lala? Isso é importante dizer, né, porque essa questão da experiência traumatizante, né, é muito importante quando a gente faz pesquisa de campo, né, porque as pessoas, às vezes, podem ter reações extremamente inesperadas, né, por medo, às vezes até por interferências que você não sabe muito bem de onde que vem, né, mas a pesquisa de campo, né, tem que ser extremamente cuidadosa com as testemunhas, extremamente respeitosa, né, porque quando uma pessoa está altamente traumatizada, né, você tem que levar isso em consideração quando você recolhe o relato, né? Você tem que ver qual é o nível, né, de descompensação que a pessoa fica, né? Você vê no norte do Brasil, em Colares, você vê que as pessoas são extremamente afetadas por esse caso, mesmo 40 anos depois, até porque as coisas continuam, né, acontecendo lá. Então, essa questão do trauma, para mim, é uma das questões mais importantes quando se faz pesquisa de campo e quando se aborda as testemunhas, porque é um sofrimento muito grande, é uma situação de incomunicabilidade, né? Porque ninguém viveu uma experiência semelhante àquela. Então, o David, ao contar essa experiência, se você conta no meio ufológico, aquilo vai ser acolhido, mas se você sair dali, né, você vai ser considerado de maneira muito desconfortável para você. Então, isso tem que ter muito cuidado, né, ao abordar os casos ufológicos, levar em consideração o filé mignon da nossa pesquisa, que são as testemunhas, né? As testemunhas merecem todo o amor e carinho na hora da gente abordar o que aconteceu com elas, né? Ô, Lala, você por acaso tem alguma particularidade que você acha legal ressaltar aqui, seja de avistamento, seja de algum contato, alguma coisa que você acha que foi para você o divisor de águas, que hoje você pode relatar com firmeza? Olha, eu sempre digo isso, eu não tenho contato assim, tá? Eu vi uma luz muito longe lá no Maranhão, na ilha, tá? Eles apareceram para mim, mas não muito evidentemente, eles ficaram lá longe, mas eu vi,
Mas o que eu vi pode ter sido também outra coisa. Pode ter sido uma coisa atmosférica. Tudo indica que o que eu vi foi a luz descrita lá. Mas eu não posso afirmar com toda certeza. Então, para te dizer, eu acho que se eu sou contatada, é porque eu sou levada à pesquisa. Né? A pessoa que pesquisa ufologia, isso eu já perguntei para vários ufólogos, né? Muitos me confirmam que realmente existe uma conexão sua com o fenômeno quando você estuda seriamente ele. Tá? E às vezes você é até levado, né? Entendeu? Tem portas que se abrem, mas eu acho que isso em qualquer tipo de pesquisa, na verdade. Eu acho que a pesquisa, quando você faz pesquisa, as portas acabam se abrindo. E em ufologia, isso acontece, e eu acho que quando eu estudo ufologia, eu me sinto realmente muito identificada com esse fenômeno, como se eu o conhecesse muito bem. Mas, né, isso pode ser apenas um interesse apaixonado, né, por alguma coisa, né? Algumas pessoas sempre falam que quando existe um interesse assim é porque alguma coisa que nos identifica profundamente já faz uma conexão que, mesmo que a gente não saiba qual é, tem uma ligação mais profunda. Então, com certeza, o interesse não vem à toa, tem alguma coisa maior aí por trás disso, né? Tem. Por exemplo, a própria maneira como o primeiro texto que eu escrevi sobre ufologia, né, foi de uma maneira bastante interessante sobre isso que nós estamos conversando. Porque eu estava terminando minha tese de doutorado, que era sobre Antônio Conselheiro, um místico brasileiro do século XIX, protagonista da Guerra de Canudos. E é um trabalho de antropologia que não tinha nada a ver com ufologia, né? E eu já estava terminando aquela tese, já querendo muito terminar. Aí eu olhei para o computador e falei, puxa vida, se ET existe mesmo, bem que vocês podiam me dar uma boa ideia. Eu pensei isso. Meia hora depois, eu peguei um livro na minha estante, abri o livro e lá tinha uma descrição de 3 páginas, tá, de um avistamento que o Antônio Conselheiro teve com centenas de pessoas na Paraíba. Então, isso aí, né, era um livro que eu já tinha lido milhares de vezes, né? Já estava terminando a tese, um documento importantíssimo para a minha tese, e que eu já tinha lido várias vezes, e só nesse momento é que eu atinei que ali tinha descrição de um avistamento. Então, você vê como é que são as coisas, né? Por que nesse momento eu vi? Enquanto que eu devo ter passado aquelas páginas, né, sem prestar muita atenção, porque eu estava procurando outras coisas, né, naquele documento. E naquele momento eu falei, será que os ETs têm alguma ideia para me dar? E eles me deram essa ideia. Tá? E eu escrevi um artigo sobre o relato de testemunhas, que eu mandei para a revista UF, que eu só conhecia de ser leitora, e o Gevaer me deu a capa da revista. Então, a minha estreia foi realmente pela mão do Gevaer, que me deu essa capa da revista. Eu sou muito grata a ele por ter confiado, né, no que eu estava produzindo naquele momento. Muito legal, muito legal. A gente acabou não falando aqui, Lala, sobre o mapa cósmico da Betty Hill, né? Esse é o último artigo do blog, que foi publicado essa semana, em que eu faço uma análise, não do mapa da Betty Hill, que quem fez a análise do mapa da Betty Hill foi uma astrônoma, Marjorie Fish, que na década de 70, só para lembrar as pessoas aqui, a Betty Hill foi aquela abduzida, que ela, dentro da nave, perguntou para o ser que ela identificou como sendo o líder, ela perguntou de onde eles vinham e como que eles tinham chegado aqui. Esse líder, então, apresentou para ela um mapa, tá? Pontos assim, né? E, ótimo, ela apresentou para ela o mapa, ele perguntou para ela de onde ela vinha naquele mapa. E ela disse que não sabia, né? Que ela não sabia. Muito bem.
Depois, ela, sob hipnose, ela reproduziu o mapa. Então, o caso da Betty Hill, que é um caso muito conhecido, um dos primeiros casos de abdução, né? Porque o primeiro foi aqui no Brasil mesmo. Então, a Betty Hill perguntou para o extraterrestre dentro da nave, né? De onde eles vinham e como eles tinham chegado até aqui. E esse líder, então, mostrou para ela um mapa e perguntou para ela de onde que ela vinha, se ela sabia identificar de onde ela vinha naquele mapa. E ela disse que não sabia, né? Eram pontos, são duas bolas em primeiro plano e vários pontos, e 13 outros pontos, tá? Então, ela, sob hipnose, ela desenhou o que ela viu. Aí isso foi maior alvoroço, né? Você imagina um mapa com a casa dos extraterrestres, de onde eles vêm? Muito bem. Aí uma astrônoma amadora, Marjorie Fish, levou bastante tempo, porque não tinha computador na época para ela fazer isso, ela fez de maneira manual, e ela chegou, afinal, à conclusão de que aquele mapa representava o sistema binário Zeta Reticuli. Então, que esses extraterrestres viriam de lá. Aí teve várias discussões, a revista Astronomy, durante todo o ano de 1974, vários astrônomos discutiram essa interpretação da Marjorie Fish, o Carl Sagan, o Hynek, o Terence Dickinson, todos esses grandes, né, participaram dessa discussão. Muito bem, passou o tempo, ela ficou sendo, então, uma da Betty Hill Zeta Reticuli, só que ninguém ficou muito bem convencido, né? O Carl Sagan, por exemplo, dizia, bom, se você tem uma configuração de pontos aleatórios, você pode achar essa configuração você pode achar isso em vários desenhos, né? Enfim, já em 1993, dois especialistas de agroglifos alemães, o Koch e o Kai Borg, eles acharam que aquele negócio não estava muito certo. Falou, como é que esse extraterrestre apresenta para a Betty Hill um mapa para ela dizer de onde ela vem e apresenta um mapa de uma constelação a 42 anos-luz, né? Nenhum astrônomo seria capaz de descobrir que configuração era aquela. Então, eles falaram assim, é mais provável que ele tenha apresentado alguma coisa que até ela pudesse reconhecer, tá? Porque ela era totalmente ignara de astronomia e do céu. E aí eles foram para o computador, porque eles já tinham um computador, tá? E eles acharam, tá? Eles foram procurar, na data da abdução, se aquilo correspondia a uma configuração real no sistema solar. Eles começaram a achar que as duas bolas em primeiro plano eram Júpiter e Saturno. Tá? E aí eles viram que era mesmo o sistema solar. Mas aí isso é sem sombra de dúvida, porque é um programa de computador e pronto. Né? Você não tem como duvidar, como colocar em dúvida isso. Só que tinha Mercúrio que não estava no lugar certo nesse dia. Aí eles relevaram que a Betty Hill teve desdobramentos da abdução, como sonhos recorrentes, durante o mês. Então, por essas sincronias que eles foram identificando, eles viram que a data realmente era a data do final da abdução, que seria um mês depois, tá? Porque a Betty Hill sonhou, desenhou o mapa, e o astrônomo de Houston, de Boston, ele entrou na pesquisa do caso. Então, aí tornou o caso uma coisa séria, porque era um astrônomo, né, que começou realmente a tratar. Então, eles acharam que o final da abdução era esse. Tá? E, realmente, a configuração do mapa
está lá, é aquela data. Qual o interesse disso? O interesse disso é que, nesse mapa da Betty Hill, o extraterrestre ele mostra onde eles vão ocasionalmente, onde eles vão apenas em expedição e aonde eles estão no sistema solar. Então, o que acontece? Quando você vai ver hoje, e aí nós temos o grande trabalho do Marc Petit, né, que você vê que esses lugares que estão no mapa, nós temos assinaturas tecnológicas fotografadas da NASA. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós estamos entrando numa nova era, né, da nossa posição de seres inteligentes no cosmos. Tá? Porque agora, o fenômeno UFO, nós já sabemos que ele é real, né? E eles estão sendo fotografados em todos os lugares, né? E o mapa da Betty Hill vem dizer, sim, numa abdução, essas informações foram dadas. Nós estamos em tais e tais lugares aqui no Sistema Solar. Inclusive, agora, na revista Cosmovini, vai sair um artigo do Petit com essas assinaturas tecnológicas da vida inteligente no Sistema Solar. Então, eu acho isso uma coisa muito importante, porque nós estamos realmente entrando numa nova era, né, em que o fenômeno UFO deixa de ser considerado como uma coisa da invenção humana. Né? Nós já estamos entrando num momento em que não é mais possível acobertar essa presença extraterrestre no sistema solar. Isso qualquer um pode ver, você não precisa ser especialista de nada. Basta você ir lá ver que você vê que são coisas que não são naturais. Né? Existe uma fotografia, por exemplo, do asteroide Eros, né? Que é nitidamente uma estrutura artificial. Tá? Aquilo qualquer um pode ver. Tá? Não é... E são várias pessoas que analisam e estudam isso de maneira profunda. Então, eu aconselho vocês a irem ler esse artigo lá, que está muito interessante, porque eu acho que nós estamos realmente entrando numa nova era da exploração espacial e da nossa consciência de seres inteligentes no cosmos. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês. Muito bom, muito bom. Uma grande aula, né, David? Uma grande aula. E a gente tem uma pergunta para o David agora aí, ó. A Délia Silva fez uma pergunta. Você Sim. acha que por você ter entrado em estado de pânico, esses seres voltariam a fazer contato com você, David? A Délia Silva, né? A Délia Silva. Isso. Olha, eu já tenho um histórico, né? Eu sou meio suspeito de falar. Eu tenho um histórico envolvendo a fenomenologia. Inclusive, eu conheci a ufologia e os pesquisadores, né? Como o Arthur, o Petit, em meados de 2009, 2010. E foi nesse momento que eu comecei a ter experiências e tive contato com a doutora Gilda, né? E aí, durante esse meu tempo de busca, inclusive foi até interessante porque eu só fui para, digamos assim, eu entrei nessa seara a fim de querer entender o que eu e a minha esposa vimos em casa. Então preste atenção, eu não tinha nenhuma afinidade com esse tema, nenhum. Nesta ocasião, eu estava inclusive dentro de um grupo, eu não posso falar o nome aqui porque eu falei uma vez e eu fui bombardeado, era um grupo de ateus, pessoas cientistas, né, que se denominam ateus. Aí tá tudo bem, né? Eu também já me intitulei ateu, ateísmo dentro da negação, né? E tudo é ciência, beleza, não tem nenhum problema nem nada contra, até acontecer o que nos aconteceu. Eu e minha esposa, na janela de casa, morávamos
um bom sucesso, e era de dia. Então o meu avistamento foi de dia, eu deitado na cama com a janela aberta, um céu azul, e eu olhei e vi aquelas famosas sondas, né? Ia passando. Aí eu falei, caramba, que estranho, né? Poderia ser um satélite? Na minha cabeça, sim, satélite. Eu não sabia que existia grupos de ufólogos. Para mim era a coisa mais fantástica, assim, né? Na época eu achei bizarro, né? Eu falei, caramba, tem um grupo de malucos. Mas, sério. Então, assim, eu não cogitava essas ideias, né? Eu não tinha nenhuma conexão. Isso meados dessa data aí, de 2005, 2006, 2007. Aí, vi aquilo, achei que era um avião, aí falei, não, um avião não pode ser. Aí, balão meteorológico poderia ser, mas aquilo voltou. Quando voltou, eu falei, caramba, calma aí, cara. Aí eu chamei a minha esposa, ela demorou a vir, mas não ia falar que era UFO, era ET, eu nem sabia o nome que se dava. Eu falei assim, João, vem cá pra você ver algo estranho. E aí quando eu e ela, eu tenho um problema nessa vista aqui, né? Então eu fiquei com um olho só assim, para não perder o objeto, né? E aí, para minha surpresa, quando a Jo chegou, aí ela falou assim, eu tô vendo 5. Eu falei, nossa, você tá... Aonde? Ela falou, mais um pouquinho para cá, realmente, estavam próximos, né? Mas o céu azul, então é muito difícil ver alguma coisa. Então, eram 5, mas com o que eu vi, 6. Aí eles pararam e ficaram fazendo várias coisas. E aquilo para mim, para Jo, que a gente não sabia que existia ufologia, fenômenos, ETs, etc. Ficamos. Olha, a minha esposa está lá no quarto. Eu poderia chamar ela aqui para vocês, para testemunhar essa minha iniciação à seara ufológica. A ufologia, claro, não é uma religião, mas me cativou por esse princípio, né? Aí eu vejo aquilo e de modo, Lala, que aquilo começou a fazer assim, sabe? E depois ficou em triângulos, ficou uma forma triangular, né? Triângulo, e depois eles começaram a piscar. A Ju ficou assim, David, se isso fosse à noite, né? Será que eles ficaram de dia só para chamar a atenção? Mas e o que era, né? Nessa época, o meu celular era aquele celularzão, né, antigo, a câmera era não tinha nem câmera, acho que aquilo, então não tinha como gravar, ficamos com aquilo. Pasmem, olha só, até então eu poderia falar assim, cara, sei lá, qualquer outra coisa. Definitivamente o que me fez buscar a ufologia foi porque um daqueles objetos fez assim, ó, foi descendo. Caramba, a gente ficou assim, lá de dia, céu azul, aquela luz branca foi se apagando, ficou um OVNI. Primeira vez que eu e a minha esposa vimos um famoso discoide, disco voador, para ser bem claro, né? Então imagina a minha cabeça que estava assim, negacionismo, né? Negacionismo, né? Tudo bem, pode ser uma nave terrestre, americanos, russos criaram aquilo, será? Né? Então assim, até então tudo isso aconteceu na minha cabeça. Aí foi quando conheci o Elano, eu estagiei na Superintendência Fiscal da Agricultura, é como se fosse eu esqueci o nome, e lá eu conheci o Elano, e uma vez eu falei sobre isso, ele falou, cara, eu quero te levar para um evento, que foi no Clube Naval, lá em Charitas. Então o meu contato foi lá, e ali então abriu meus olhos, vi a primeira vez que eu vi uma visão, uma perspectiva científica, né? Da palestra do Petit, eu me amarrei, falei, caraca, né? Então, assim, respondendo a nossa amiga aí, o meu evento acontece aí. Depois aconteceram algumas coisas, que inclusive está no livro do Petit, um livro novo, né? Está a história
acho que na íntegra aí do que aconteceu comigo, com minha esposa depois. Aí o livro aí. Então, aí, Abduzidos e Contactados, né? Então, se vocês tiverem curiosidade, esse livro está no canal do Petit. Depois eu acho que, se vocês buscarem Marco Antônio Petit, vocês vão ver esse livro lá. É um livro escrito pela Cecília, não lembro quem que escreveu, mas isso... É uma organização, uma edição da Maria Cecília Zambuja. Isso. É uma organização dela de um debate que foi na casa do Padre Pio. Por que eu não estou conseguindo botar isso direito? Não, foi em Ipanema, foi em Ipanema. Foi em Ipanema, não foi na casa isso, estava... Eu ainda inclusive, não li o livro, eu recebi, mas ainda não li. Aí lá tem essa experiência que eu vivi, né, que foi muito forte. Eu diria o seguinte, a minha esposa está viva hoje graças aos ETs, graças a esses seres. Quem são? Não sei. Né? Muito se especulou essa coisa de são isso, aquilo. Eu não me aventurei, não teve essa coisa do nítido. Né? Por exemplo, vai ter aqui no programa a entrevista com o Marco Cabral, né? A história do Marco Cabral é incrível. Se você que está conectado aqui com a gente, não perca do Marco Cabral. Ele tem uma experiência que, assim, ela tem sequências. No meu caso, a minha experiência foi essa. E aí, é isso que eu tenho para partilhar por hora, né? Agradecendo aí a presença de todos. Obrigado aí pela pergunta da nossa amiga. Da Adélia. Bom, eu só posso agradecer a todos que estiveram conosco conectados aqui mais uma vez. Olha, foi muito bacana a explanação do David, sensacional a aula da Lala Barreto. A gente teve aqui a participação de vários internautas que também deixaram seu testemunho. Obrigado a vocês por estarem com a gente nisso também. O nosso querido Maurício Aloy, né? Também o ufólogo. O nosso querido Arthur Neto, que também esteve por aqui. Enfim, todo mundo que passou por aqui, nosso astrônomo. Muita gente colocou para cá as suas histórias junto conosco, dividimos juntos. Então a gente sempre tenta colocar aqui, mesmo que fique fora um pouco do contexto, mas eu estou deixando o pessoal se ligar do que foi colocado para vocês, através do que é o depoimento deles aqui na tela e lá embaixo, depois a gente vai poder ver. Até eu vou querer ver se eu edito essa nossa live, para cortar esses momentos que a gente ficou fora do ar, que ficou bastante... A gente ficou bastante fora, né? Eu não sei se foi os extras que não gostaram desse papo, ou os intras que se sentiram ofendidos por não colocarmos eles aqui no contexto também, vai saber, né? A gente nunca sabe. Mas seja o que for, eles são parceiros da Lala, porque a Lala não caiu. Mesmo, cara, é parceiro da Lala. Boa ideia, boa, David, muito boa. Puxa, que legal. Lala, tem alguma coisa que a gente não falou que você acha muito importante, que é legal mencionar? Não, eu acho realmente o que tem de mais importante na ufologia nesse momento realmente é essa nova era da exploração espacial, né? Que nós já temos 4 rovers diferentes em Marte, né? De diferentes países, né? Da Terra, não é só os americanos que estão lá mais não, né? Outros países, Emirados Árabes Unidos, a China, né? Então, nós estamos... E temos 5 sondas que já saíram do Sistema Solar, né? Então, isso é uma revolução na nossa posição de seres cósmicos, tá? Então, eu queria agradecer a presença de todos. Eu não consegui ver todo mundo que está aqui. Quero agradecer a presença do nosso parceiro Arthur, né, David? Está sempre com a gente, pelas perguntas, muito obrigada. As minhas amigas queridas Tereza Latour e Roberta Luz, o Maurício Aloy, que esteve aqui também conosco, enfim, só algumas pessoas que eu pude ver. Eu, infelizmente, não consigo ver todas as pessoas que estão no chat, mas queria agradecer muito a presença de vocês. Adoraria que vocês fossem visitar o meu blog, que é labarreto.com, onde essas conversas todas estão lá em textos bem mais assim organizados para vocês, tá bom? Muito obrigada e espero que a gente se veja
breve de novo. Né? Fred, muito obrigado pelo convite. E, David, Imagina. Muito obrigado sempre pela amizade, por tudo. Beijo para todo mundo. É isso, muito obrigado, viu? Aqui está, então, pessoal, o endereço da Lala Barreto, para quem quiser depois partilhar esses assuntos que a gente mencionou aqui, muitos deles estão lá no site dela, né? Estão todos lá, né? Todos. Então, todos. É importante, porque aí as pessoas podem pegar os detalhes que a gente não conseguiu colocar aqui. Falamos de tanta coisa, né, muita coisa ao mesmo tempo, então, e ainda a internet não ajudou, os ETs colocaram o dedo grande também. Enfim, foi uma live aventureira essa nossa aqui. Isso mesmo. Nós somos corajosos. Somos corajosos. Bom, David, só posso te agradecer. Você quer deixar o seu parecer final? A gente vai se despedindo, mas deixa eu só falar aqui para o pessoal, então, compartilhar o vídeo, dar o seu like. A gente, como eu falei para lá, a gente vai tentar editar isso aqui também, colocar ele sem as ausências, né, das nossas abduções, para depois o pessoal conseguir ouvir isso na íntegra. Mas, de qualquer forma, a gente pede para vocês poderem compartilhar as ideias, se inscrever no canal para conseguir saber dos novos vídeos. O David falou sobre o Marco Cabral estar com a gente dia 4 agora de junho, então fiquem conectados com a gente às 20 horas, ele vai estar por aqui. O Arthur logo volta pra gente, para termos um novo papo também por aqui, quem sabe o Petit também volta por aqui. A gente vai aguardá-los aqui voltando com novas histórias, novos contextos, né? E agora então eu deixo com você, então, David, a palavra final para a gente encerrar nossa live de hoje. Não, é um prazer sempre estar aqui, podendo falar um pouco disso, né? E a participação da Lala foi incrível. Agradeço a você por essa oportunidade, a todos lá do chat, né? Teve muita comunicação ali do pessoal, teve muitas questões que a gente não pôde realmente responder, né? Ao Tiago José Novaes, o Dilon, o Dinei também colocou as questões dele ali, a Ju Andressa, nossa, muita gente, né? Tem também a Amorim, eu não sei como que fala aí o nome dela, Rumilska Amorim, o Zilka Amorim, enfim, Denilson Salvador, essa galera toda, né? Obrigado por nos prestigiar. A Lala é uma pessoa que eu admiro, né? Eu e minha esposa, a gente tem uma conexão, essa coisa da ufologia. Hoje eu confesso que eu não estou Roberta Luz, né? Roberta Luz. Hoje eu não estou muito interagido, né, com essa coisa, ao Curvas do Saber, né, o nosso amigo aí. Mas assim, eu sou um cara abençoado, porque hoje eu tenho, assim, hoje eu estou em volta de pessoas incríveis, né? Bem, é isso. Eu agradeço, cara. Agradeço mesmo, Fred, por essa oportunidade aí e a todos que nos prestigiaram. Legal. Muito obrigado a vocês. Então, lembrando que a gente vai estar junto com o Paulo Duarte, que é o nosso astrônomo, que a gente vai estar falando sobre a Terra plana, né, no dia 30, às 20 horas. Convidamos vocês a participarem conosco dessa história. E a gente vai ficando por aqui com vocês. Muito obrigado, Lala. Quer dizer o seu último parecer, Lala? Mandar um beijo para alguém? Só um beijo para todo mundo. Fiquei muito contente com esse bate-papo, né? Também. E vamos nos encontrando por aí. Um beijo para todo mundo. Obrigado, David. Obrigado, Lala. Obrigado a todos, então. Até o próximo Tocando o Culto, dia 30 com vocês. Valeu. Beijo.